O trabalho vai ser sobre a ditadura militar e a época dela, quando ela já era jovem, até mesmo quando ela era criança, vai ser tudo sobre o antigamente, não sobre hoje em dia. Vai ter também uma comparaçãozinha no final. Primeiramente, uma primeira pergunta. Quais são as principais lembranças da sua época, avó? As minhas principais eram brincadeiras de roda, brincadeira de pega-pega, bolinhas de gude, cirandas, ir ao cinema, né? E uma das, assim, as melhores lembranças também é o circo, né? Que a gente ia muito no circo também. Então é uma lembrança boa, uma lembrança legal, porque no circo, além de você ver os malabaristas, os palhaços, também eles faziam uma peças de teatro, tinha cantores, né, que ia cantar. Então são lembranças gostosas, uma lembrança muito boa, mas as melhores mesmo eram as brincadeiras. Isso daí é muito diferente da nossa realidade, que hoje em dia a maior parte das brincadeiras assim são mesmo jogos de celular. A gente nem quase sai na rua. Eu às vezes desço no prédio lá pra conversar com a galerinha, mas a maior coisa vira tudo uma tecnologia, então a gente não tem mais aquela coisa de sair na rua pra brincar. E no circo, que é uma coisa que eu vou muito pouco. Eu acho que eu fui 2 vezes. Por mim eu nunca gostei de ir no circo, mas eu nunca gostei de ir no circo, é meio estranho, mas eu nunca gostei. Vamos lá. Comente um pouco sobre sua parte acadêmica. Tipo, fala algumas das diferenças das de hoje em dia. Então, a parte acadêmica é começando que naquela época não tinha muito primária, não tinha escola de educação infantil, né? Maternal, pré-primário, não tinha. Então a gente tinha deixa eu falar, a primeira série do primário, nós tínhamos o primário, que era a primeira, segunda e terceira e quarta série do primário, que seria hoje o ensino fundamental. Do primário, a gente passava para o ginásio, que seria também hoje, está tudo junto, né? O fundamental já seria o ginásio, era primeiro, segundo, terceiro ano e quarto também do ginásio. Depois do ginásio, aí você ia para o científico, né? E nesse intervalo tinha chamava madureza, que você, se você passasse numa espécie de vestibulinho, você já ia pro ensino, pro científico. Se você não passasse, você fazia mais um ano. Aliás, madureza era admissão, que chamava, gente, desculpa, é admissão. Aí você ficava mais um ano estudando. Aí depois você ia pro científico, que você poderia escolher entre primeiro, segundo e terceiro ano científico, ou você poderia, as mulheres principalmente, que faziam mais, que era o normal. E aí formava para normalista, que hoje seria o magistério, mas naquela época era normal. E depois daí as pessoas seguiam para fazer a faculdade. Só que a faculdade naquela época era só mais para quem tinha um poder aquisitivo bom. Não era qualquer pessoa que conseguia fazer uma faculdade. E tinha que ter, era paga, né? Dificilmente. Tinha algumas assim, até federais, assim, mas era mais difícil também para poder passar. E, como eu te disse, a faculdade era para poucos. Hoje em dia a gente tem, além... Tinha vestibular na sua época? Eu não sei se você tinha falado. Sempre teve vestibular. Tinha vestibular, sim. É que assim, ó, hoje é muito diferente. Hoje é tudo meio junto. Hoje é tudo ensino fundamental em 2 partes, que seria tipo aquelas divisões entre Madureira... Madureira? Não. São as divisões que tinha naquela época, que eram totalmente diferentes. Primário, era muito ginásio, diferente. científico, né? Admissão, falei madureza, mas acho que tinha madureza também. E depois a faculdade, né? Algumas faculdades, essas mais particulares, não tinha tanto vestibular, mas as federais, estaduais, que era de pouco do meu conhecimento, também não tinha muito conhecimento, né, dessas faculdades, era para poucos mesmo, né? Não era qualquer pessoa que fazia uma faculdade naquela época, não. É que nessa época ela não morava na capital, ela morava no interior de Minas Gerais. Então, mas Minas Gerais tem muitas hoje em dia universidades é uma federal, grande... né? Nossa, tinha também, naquela época tinha. Mas o ensino naquela época era voltado mais para as igrejas católicas, né? Padres, freiras, assim.
Agora vamos perguntar como que era a política na nossa época. Você era parecido com a nossa, que tem milhões de partidos. Entre tantos partidos tem tantos políticos hoje em dia corruptos, mas você se naquela época era tanto assim. É, as eleições, tinham eleições sim, né, para presidente, para vereadores, prefeito. Era feito através do voto. Naquela época, graças a Deus, a mulher já podia votar. E eu me lembro de dois partidos, que era o Arena e o DN, que eram esses dois partidos. Quanto à corrupção, compra de votos, assim, existia sim, sabe? Existia assim algumas coisas assim que os partidos faziam, né, para as pessoas votar. E, por exemplo, os fazendeiros naquela época obrigavam os seus funcionários, os lavradores, os agricultores que trabalhavam na roça a votar no seu partido. Não, eu vou levar vocês, mas vocês votam no meu partido. E era meio assim mesmo, eles votavam, né? O voto era secreto, mas a gente acabava, então eles votavam. Então não tinha tantos partidos. Eu conheci na minha época, eram esses dois, que depois até para editar vocês procuram, que era o Arena e o DN, que assim, não sei muito, esqueci. Mas eram esses dois partidos. Aí depois que veio a ditadura, aí não tinha mais votos, né? Porque eram entre os militares e eram escolhidos lá entre eles. Que o voto mesmo veio bem depois, né? Então, mesmo depois que teve, da ditadura que teve o voto, ainda era cédula, não era mais, a urna eletrônica já é mais recente. Mas a política era mais ou menos igual, mas é comum. A gente não tinha tantos meios de comunicação quanto tem hoje, né? Hoje tudo tem, né? Então, assim, a gente acabava, às vezes, até não ficando sabendo de muitas coisas que aconteciam. Mas não me lembro de nada, assim, muito